Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estão me ouvindo bem, irmãos? Irmãos, de antemão eu vou pedir logo desculpas, porque a minha voz está ruim. Não estou com Covid, tá? Já fiz o teste. É só uma faringite. Quando o pastor me convidou, eu estava indo para o interior e fiquei com um pouco de receio de aceitar, mas a gente faz tanta coisa que não é para Deus sem poder. Por que a gente não faz para Deus, né? Então eu quis aceitar, primeiro porque eu tenho um grande respeito por Ele, segundo porque eu tenho um grande prazer em fazer a obra de Deus, não merecendo, mas eu tenho um grande prazer. E vou falar até um pouco mais baixo, eu espero, né? Porque eu me empolgo e acabo falando muito e alto. Não tão alto, mas falo. Mas vou tentar falar o que Deus colocou no meu coração, amém? Queria agradecer o pastor, que eu sei que ele verá o vídeo depois, agradecê-lo pela confiança, sabendo que ele é um exímio expositor da palavra de Deus, uma pessoa que é bem conhecida, não só em Fortaleza, mas em outros lugares também. E assim, ele conceder a oportunidade de estar no púlpito da igreja que ele lidera, é uma honra, né, para uma pessoa que prega, para alguém que leva o evangelho também. Então, fico grato a Deus pela vida do pastor, sempre ouço ministrações dele aqui na igreja, não no local, mas em casa mesmo eu assisto, tenho ele como referência, né? Até deixo isso esclarecido também. E estou aqui só dando a honra a quem merece honra da parte de Deus, amém? Não é idolatria, nada disso não. Eu acho que a gente tem que fazer isso, porque quem prega geralmente recebe tanta pedrada, que é bom às vezes alguém dizer algo que presta e algo que é bom sobre essa pessoa. Isso fortalece a fé da pessoa e faz ela se conduzir na caminhada cristã com mais fervor, com mais vontade. Irmãos, vamos abrir aqui na carta de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Vou ler apenas até o versículo 9, do 6 ao 9. E assim, interessante, irmãos, que essa carta que Paulo escreve aos Gálatas, muita gente não sabe, mas essa carta e a carta aos Romanos, elas foram duas cartas importantíssimas no período da Reforma. Foram duas cartas que eles utilizaram muito para falar o que era da parte de Deus para aquela sociedade, aquele momento tão difícil. Então, a gente vai ver aqui algumas coisas. O Martinho Lutero, por exemplo, ele tinha um grande carinho por essa carta. Ele chamava ela de Minha Cat. Ele abreviava o nome da esposa, né, que era Catarina Fombora, e ele chamava ela de Minha Cat, né? Era uma prova de amor dele para ela. Será que se a gente chamar isso com a nossa esposa hoje, ela vai se sentir elogiada? Né? Porque ele falava isso para ela e ela se sentia honrada, né? Ele não dava presentes do mundo, mas ele falava algo que era muito mais importante do que essas coisas. Vamos ler esses versículos. A partir do 6 diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Me digam se só esse texto aqui não já dá para a gente entender que Lutero, por exemplo, usou como base isso para aquela época. E o interessante, irmãos, é que a gente vive numa época muito pior do que aquela. Porque aquela época conhecida como época de trevas, né? A idade das trevas, idade média ou idade das trevas, era uma situação muito difícil, mas hoje o grau de pecaminosidade ele aumentou e aumenta cada vez mais, e a tendência é aumentar cada vez mais. E não só a pecaminosidade do homem, de forma mais aflorada, mas as próprias igrejas, elas começam a criar coisas que afastam as pessoas do evangelho. Que naquela época era só a igreja católica. A igreja católica era a igreja que fazia todo tipo de coisa contrária
e esses homens tiveram que lutar contra essa igreja, né? Eu queria só dar aqui uma informação, irmãos, porque assim, geralmente quando a gente vai falar da reforma, muitas pessoas veem os reformadores como pessoas quase que como anjos, quase que como um santo, que você realmente tem que chegar diante dele e praticamente adorá-lo. Esses homens, eles foram iguais a nós. Esses homens tiveram defeitos iguais nós temos, muitos defeitos. O próprio Lutero era uma pessoa muito difícil. Se você pesquisar na história, se você perguntar a grandes teólogos hoje, eles vão falar a mesma coisa. No que tem escrito, ele era uma pessoa difícil. Ele era uma pessoa que, para entrar num consenso com alguém, tinha dificuldade. Então, nós devemos entender que a reforma é um propósito de Deus e que Ele usa pessoas independente de quem elas são. Logicamente que Deus quer que eu faça o certo, que eu viva de forma agradável a Ele. Mas existem coisas em nós que, se Deus quiser fazer através de nós, algumas coisas que existem em nossas vidas não vão tirar o propósito de Deus de ser executado por nós. Amém? Eu não estou dizendo isso para a gente viver de qualquer forma, absolutamente, fazendo coisas erradas. Não. Quero deixar claro que pessoas que foram utilizadas como algo que Deus realmente quis levantar naquela época, essas pessoas eram pessoas difíceis. Falavam que não deviam, pensavam que não deviam, tomavam atitudes que não eram interessantes, certo? Eu vou já iniciar aqui o texto. Eu estou falando um pouco sobre os reformadores, porque eu acho que vale a pena, logicamente, nesse dia que a gente comemora, né, essa data especial. Para muita gente é um dia herético, né? Para quem não é cristão evangélico, acha que hoje é um dia totalmente herético. Mas para nós, foi a graça de Deus se manifestando através daquele homem para nos trazer a possibilidade de nós conhecermos a Jesus e morar no céu. Aquilo que eles mais deram ênfase, e o próprio Lutero deu, que foi a palavra de Deus, é aquilo que a gente mais despreza hoje. Pessoas que não tinham nem como ouvir, como o irmão Eliseu mencionou aqui no texto que ele leu, porque era tudo em latim, porque as missas realmente eram em latim. A Igreja Católica tinha canonizado a Vulgata Latina, que era uma tradução feita no século IV pelo Jerônimo. E aí tudo era em latim. Quem é que sabia latim? Só os principais da Igreja Católica. Quem tinha uma condição intelectual maior, o povão que se virasse. E o padre ficava realmente de costa em latim, falando para o povo, e o povo lá sem entender absolutamente nada. Lutero toma a decisão, depois de ver tantas coisas erradas, e o Espírito Santo graciosamente tocá-lo, Lutero vai e coloca aquelas 95 teses naquele local, naquela catedral, que era um lugar muito importante. Quem queria trazer alguma coisa bem notória tinha que colocar lá. E Lutero faz aquilo para chamar a atenção do Papa, que na época era o Leão X, achando ele que ele ia trazer alguma coisa boa para aquele Papa, quando na verdade o próprio Papa estava por trás do que estava acontecendo, das indulgências e outras coisas mais. O Lutero achava que o que estava acontecendo de errado, o Papa estava por fora, mas o Papa era o cabeça da história. O Papa, ele estava com um intento tão grande de colocar para frente a obra da Basílica de São Pedro, que é uma coisa pomposa, que se você for hoje lá ainda tem, que ele queria arrecadar dinheiro de todo jeito. Aí tinha a venda do loteamento celestial, era quase isso. Quem tinha dinheiro pagava, comprava, né? E quem tinha condição fazia também outras coisas com dinheiro para livrar alguém do purgatório, que nem existe, né? Que eles criaram também para, através disso, ganhar dinheiro dos outros também. E aí Lutero via aquilo, ele não aceitava. E fez o que fez, porque Deus é bom e usou ele, como eu falei. Mas se a gente lê todas as 95 teses, irmãos, nós vamos nos surpreender com uma coisa. Não tem nada demais. Muitas coisas lá são coisas mais voltadas para o próprio catolicismo, certo? Não sei se alguém já leu ou já procurou ler, mas você, em alguns casos, nem entender não vai. Você vai ver muita coisa voltada para o catolicismo, e alguém vai perguntar, e como é que ele escreveu isso, colocou lá na catedral, o efeito disso? Eu não entendo. O efeito foi que ele bateu de frente com a cúpula maior da igreja, que ninguém tinha feito.
porque ninguém tinha coragem de fazer o que ele fez. Não é o que ele escreveu apenas, mas foi a atitude dele. Ele, com a intrepidez do Espírito de Deus, pela graça de Deus, ele foi e fez aquilo. E a partir daquilo, Deus foi desenrolando toda a história. E coisas foram acontecendo, até que ele chegou a um ponto de ele entender melhor a fé. Talvez até ele depois, quando lesse as 95 teses, dissesse assim: meu Deus, como é que eu escrevi um negócio desse? Isso aqui está errado também. Só que junto a Lutero tinha uma outra pessoa, que os irmãos devem ter ouvido falar na escola dominical, que era o Zwinglio. Que o Zwinglio, ele já foi também, ele fez parte da reforma, na mesma época de Lutero. E o Zwinglio, ele escreveu 67 artigos que, se você ler hoje, quem quiser pode colocar o PDF na internet, são muito melhores, mais explicados e muito mais parecidos com o que a gente vive hoje dentro da igreja do que o Lutero escreveu. Só que ele é esquecido e o Lutero muito lembrado. Então eu estou trazendo essa informação para quem tiver interesse depois até ler, porque vale a pena. Por que eu estou falando disso aqui? Não estava nem no meu plano aqui falar sobre isso, irmãos, mas eu sinto que Deus está direcionando para falar. Esses homens deram as suas vidas, passaram por situações que arriscavam a sua própria vida, porque eles criam em uma verdade, essa verdade, para defender essa verdade. Aquilo que a irmã mencionou aqui na hora do louvor, Castelo Forte, para ser mais exato, ele falou aquilo há 500 anos atrás, mais ou menos. Hoje faz 504 anos da reforma, que ele afixou as teses, né? Mas depois que ele foi lá em Worms, que colocaram ele diante de um povo lá para ele defender a sua... Na verdade, colocaram ele para ele negar a fé que ele tinha, né? A nova fé. Ele disse que não, porque ele não podia ir contra aquilo que a Escritura dizia, a não ser que ele fosse convencido por ela. Aí o que é que a gente tem que trazer para hoje? A gente prefere ser convencido por pregador, por algum pastor que vem na igreja, ou pregador que vem na igreja, ou por qualquer outra pessoa. Mas aqui, ó, porque dá trabalho, irmãos, pegar aqui de noite, ou de manhã, ou de tarde, e ler. Não precisa ser ler 10 capítulos de uma vez, não, irmão. Leia só um com atenção, devagar mesmo. Deus vai falar com você. E Ele quer que você aprenda dessa fonte. Porque Deus, irmãos, Ele deixou isso aqui, foi para a gente aprender dEle. Não foi para ficar encostado, não. Parece óbvio, mas hoje é uma realidade. Ninguém quase lê mais a Bíblia. Quando eu falo ninguém, eu estou pegando um mundo com bilhões de pessoas. E se a gente for pegar as pessoas que leem, não é quase nada. Quem lê a Bíblia. Até dentro da igreja, se a gente fizer uma peneira aqui, e eu tenho que ser honesto, irmãos, tem gente aqui que praticamente não lê. O que é que está faltando? Certo? Isso é um chamamento de Deus para nós, porque esses homens aqui, eles correram risco para nos deixá-la. Pessoas morreram e morrem ainda hoje por causa dela, porque defendem ela, porque guardam ela. Certo? O próprio Lutero, depois que ele saiu desse local em que ele disse que não seria convencido do contrário, porque a Escritura já tinha tocado no coração dele, né? Ele foi levado a um local e lá ele traduziu em poucos meses a Bíblia, que era em grego, para o alemão, como foi mencionado aqui também, para colocar na mão do povo. E só para ressaltar, irmãos, eu falei aqui da Vulgata Latina, é uma versão em latim, que quando ela foi traduzida para o latim, no século IV, quase 400 anos depois de Cristo, quem traduziu tinha um interesse. Qual era o interesse? Colocar na mão das pessoas. As pessoas não tinham a Bíblia, né, não tinham acesso, e esse homem fez essa tradução para que tivessem acesso. Só que a Igreja Católica simplesmente pegou essa tradução, trancafiou ela, né, e canonizou ela. Canonizou como se ela fosse a versão mais sagrada que tivesse, porque tem que ser em latim. Então, desde lá até poucos anos atrás, estava dessa forma. E o que é que aconteceu, irmãos? Pegando aqui o gancho do que eu falei no início, Lutero usou muito essas duas cartas. Carta aos Gálatas, né? Que até para deixar claro aqui para alguns irmãos que podem não saber, quando ele escreve essa carta aos Gálatas, não é uma igreja específica, certo, irmãos? É algumas igrejas na região da Galácia. São 4 igrejas que tinham plantado lá. Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, eles plantaram essas igrejas.
ficava uma delas na Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Todos aqui já ouviram esses nomes, né? Pronto. Eles plantaram essas igrejas, os irmãos lá estavam firmados na fé, conhecendo verdadeiramente a palavra e servindo ao Senhor. Só que aconteceu uma coisa. Começou a se infiltrar gente que tinha se convertido do judaísmo ao cristianismo, mas tinha se convertido de aparência. Só dizia que tinha se convertido, mas no fundo ele ainda carregava em si preceitos, conceitos, ditames, o que você quiser dizer, de coisas do passado. Hoje tem pessoas que não guardam coisas da fé que tiveram no passado, mas guardam características pessoais do passado. Então a pessoa, ela tinha algumas atitudes que não eram certas, ela se converte e ela quer a todo custo dizer que práticas que ela tinha antes, ações, atitudes, ela pode ficar ainda do mesmo jeito dentro da igreja e ainda quer induzir os irmãos a serem assim, que diz que não tem problema, certo? Isso é uma das coisas. Nessa época, os judaizantes, eles estavam querendo fazer o quê, irmãos? Eles chegavam para o irmão e diziam assim, olha, esse apóstolo aí, Paulo, ele não ama vocês não, pessoal. Ele não está falando a verdade. Esse apóstolo aí, ele diz que vocês não precisam fazer praticamente nada, é um evangelho muito light. Se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês vão para o inferno. Então é o crente que, crente quando eu digo entre aspas, tá, irmão? Ele se converte e está preso ainda ao regime passado. E outra coisa, o judaizante a gente não pode olhar só como um judeu mesmo, de sangue que se converteu. Às vezes era uma pessoa de uma outra nação que tinha se convertido, mas ele queria misturar o que os judeus criam com o evangelho. E não dá para misturar. E o apóstolo Paulo já tinha pregado para essa igreja e firmado ela na verdade. E ele sabia que ela estava firmada na verdade. Só que aí ele começa dizendo assim, como eu falei no versículo 6, ó. Me maravilho de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Eu fico estupefato, eu não acredito que foi rápido assim. Parece que fizeram só uma pregaçãozinha para vocês, vocês caíram. Como é que eu prego a verdade, uma revelação plena do Espírito Santo? Eu sei que vocês se converteram, foi real a conversão de vocês, mas foi ligeiro demais para vocês deixarem a fé. Como é que pode? Aí ele usa a expressão maravilha-me aqui, que quer dizer justamente que ele ficou assim sem acreditar. Aí ele prossegue e diz assim, ó, daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Eu vou só dar um destaque breve aqui, irmãos. Essa palavra outro, para nós, ela só é uma palavra. Outro é outro, né? Para nós não tem outro significado, não tem sinônimo para outro aqui que a gente usa assim. Ele só tem uma coisa e pronto. Nessa primeira parte do capítulo 6, do versículo 6, esse outro aqui é uma palavra grega interessante, héteros, se a gente for falar mais aportuguesado, certo? Héteros. E aí no versículo 7 e 8, ele vai falar outra coisa, aí ele diz assim, ó, o qual não é outro, aí ele usa a palavra outro de novo, só que na língua original é diferente. Na língua original, essa outra vez que ele utiliza aqui o termo, significa halos. E halos quer dizer da mesma substância, a mesma coisa, né? Ele quer trazer nessa informação aqui que eles passaram de um evangelho sadio, verdadeiro e justo para um suposto evangelho que traz algumas verdades que nós cremos, mas que se inclui nele coisas que vão nos desviar da fé. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte, ó, assim como os judaizantes, né, hoje a gente tem também os chamados judaizantes, a gente não usa essa expressão, mas hoje é fortíssimo nas igrejas essa prática judaizante. Alguém aqui já viu igreja que toca shofar? Ou ouviu falar? Igreja que guarda o sábado, não precisa nem dizer, né? Hoje tem umas que deturparam ainda mais a fé, que estão fazendo até culto
culto em que o cachorro vai cultuar. Essa é recente, viu, irmãos? Pode pesquisar, não dá nem para acreditar muito, mas é recente. E daí vão surgir muitas outras coisas. Os judaizantes queriam empurrar a todo custo que os irmãos tinham que aceitar os ditames da lei. Irmãos, imaginem, você cristão, você já estava liberto disso, que o apóstolo Paulo nessa carta ele fala muito forte sobre isso. Aí chega alguém e diz assim, não, ele está mentindo para vocês, esse evangelho aí light desse jeito não existe, se vocês continuarem nesse caminho aí, vocês vão perecer, vocês não vão ser salvos, vocês vão ter agora que retornar aos princípios da lei. Irmão, só o Levítico são 613 mandamentos. O próprio livro aqui, a própria carta aos Gálatas, diz que se você quer guardar a lei, tropece em um, você é condenado por todos. Não teve na história nenhuma pessoa que conseguiu guardar todos. E nem vai conseguir. O único que conseguiu, para não dizer que não teve, logicamente, foi Cristo. Ele conseguiu cumprir e cumprir de forma correta. E eles enlouqueciam porque Cristo, quando cumpria os mandamentos da lei, cumpria do jeito certo, mas eles já tinham deturpado tanto a palavra que eles diziam que Cristo estava fazendo errado. Eles já tinham modificado tanto a própria lei para que eles pudessem praticar de um jeito que não pesasse no coração deles, que o próprio Cristo, quando fazia uma coisa muito certa, do jeito que a lei pedia, eles não aceitavam. Aquele clássico que Cristo vai, ajuda uma pessoa e eles acham ruim, e aí Cristo diz, então se tiver um boi no sábado, num buraco, vocês não vão salvar não? Né? Porque eles eram assim. Eles inventavam coisas, distorcendo a lei para roubar as viúvas, para comer tudo da casa das viúvas, dentre outras coisas. Então, o apóstolo Paulo já estava assim, triste com essa situação, por quê? Porque os irmãos tinham conhecido o pleno evangelho, a verdade absoluta de Cristo, e eles já sabiam que não havia mais uma lei que os prendia. Irmãos, quando a gente vai falar da graça, pegando aqui o sola gratia, né? Que inclusive o Lutero, ele foi, dentro desses 5 pontos da reforma, o Lutero ele teve participação no sola fide, sola escritura, sola gratia e solus Christus, certo? Quem deu uma ênfase maior no sola escritura e no soli deo glória foi o Zwinglio que eu falei antes. Mas o Lutero, nessas 4, ele fortaleceu muito isso, ele falou muito sobre a questão da graça. E a graça de Deus, irmãos, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando vai falar nela, por quê? Porque tem gente que leva a graça a um ponto de ela entrar na libertinagem, de fazer o que não presta, de fazer qualquer coisa que saia da realidade do Evangelho, porque ele diz que é graça, tudo é graça, qualquer coisa é graça. Então, a gente tem que ler a palavra e pedir a Deus uma sabedoria celestial, para a gente não incorrer nesse risco em achar o que esses judaizantes estavam achando de Paulo. Eles não tinham compreensão da fé. Eles achavam que a graça era uma coisa que faziam as pessoas se distanciarem ainda mais de Deus. Além de eles próprios estarem presos aos ditames da lei, provavelmente eles tinham essa concepção. Porque, irmãos, você imagina um judeu passar a vida todinha tendo que guardar mandamento e mandamento e mandamento. Chega alguém pregando e dizendo, olha, não é mais assim. A lei foi abolida, Cristo já cumpriu, vocês estão livres desse jugo. Então, o homem que tinha que se separar da mulher naquele período menstrual, não precisava mais não. Comer carne de porco, não sou nem adventista. E outras coisas mais, muitas outras coisas. Então, imagina uma pessoa dessa que vive num mundo regrado desse, irmãos. Imagina uma pessoa que vive numa situação dessa, ela sair dessa realidade. Então, a gente tem que pensar que não era fácil para eles. Só que existia esses 2 tipos de judaizantes. Aqueles que faziam por maldade mesmo, e aqueles que faziam por falta de compreensão, assim como o próprio apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 10 de Romanos, que o povo judeu, os fariseus, eles fazem aquilo ali
porque eles são cegos, mas eles sabem que eles têm zelo de Deus. Paulo, de forma desenfreada, procurava, perseguia os servos de Deus para encerrá-los na prisão, para entregá-los à morte, porque na concepção dele, ele estava fazendo certo, ele não estava fazendo nada errado, não. Agora, o que é que vai fazer com que uma pessoa tenha essa mudança de mente, que lá em Romanos capítulo 12 vai falar sobre a questão da renovação do nosso entendimento? A gente tem que, primeiro, buscar proximidade com Deus. É uma coisa lógica o que eu estou falando, irmãos, mas tem que ser reforçado. Porque você não vai conseguir do nada, você não vai conseguir só olhando vídeo de pregação na internet. É uma busca sua com Deus. Ah, irmão, mas eu não tenho força. Por que você disse que não tem força para buscar? Não, porque quando eu vou orar eu não consigo mais nem orar. Sim, mas quem foi que te disse que tem uma metodologia para orar? Que tem um tempo para orar? Porque hoje, irmãos, a gente está tão assim, acostumado em ouvir certas coisas, que quando a gente vai orar, por exemplo, se você fizer uma oração de 5, 10 minutos, para você mesmo não presta. Porque as pessoas incutiram na cabeça da gente que a oração tem que ser de meia hora para cima, para Deus ouvir. É uma realidade hoje, irmãos. A gente, se puder orar 2 horas e de joelho, não tem problema nenhum. Glória a Deus. Quem dera que todos nós conseguíssemos. Agora, do que é que custa? O que é que vai valer eu passar 10 minutos orando de verdade de joelho e 1h50 de joelho sem orar nada, só para dizer que eu estou de joelho? Ou ficar falando palavras soltas, só por falar, quando eu orei de verdade nos primeiros minutos? E eu não estou falando isso aqui, irmão, dizendo para você não fazer, não. Pelo amor de Deus. Eu só estou querendo que vocês coloquem na cabeça de vocês o que o Lutero, o que Paulo quis também colocar para esse povo. Porque essas pessoas, elas estavam acostumadas com esses direcionamentos supostamente bíblicos e de Deus. Pessoas que se importavam muito mais com o rito, com o ritual em si, do que com as pessoas, com outras pessoas. Era muito mais valioso para eles Jesus ter passado no sábado sem curar ninguém, porque era sábado. Nem que eles soubessem que a pessoa ia morrer no mesmo dia, né? E aqui, irmãos, eu queria mencionar, pegando o gancho aqui dos judaizantes, só algumas que nós consideramos seitas, né? Alguns irmãos têm até receio de falar sobre essas igrejas, tá? Mas quando a gente pega hoje uma adventista, por exemplo, infelizmente eles entram nesse campo. A gente tem que dar nome aos bois, como diz o ditado popular, irmão. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fazia a mesma coisa, certo? Se uma pessoa disser para você que tem um remédio que não presta, que pode matar, e você não disser o nome, essa pessoa vai tomar o remédio sem saber. Tem que ser o nome. Se você não disser o nome, ela não sabe nunca. Igrejas que querem guardar dias, igrejas que querem guardar ritos, e dizem que se você não fizer, você não vai ser salvo, porque eles dizem. Essa igreja está fora da verdade do evangelho. Se você quiser guardar um dia para agradar o Senhor, irmãos, guarde, não tem problema nenhum. Agora, não queira colocar como uma regra de salvação. Ah, toda terça-feira eu quero deixar o meu dia para eu guardar para Deus. Não vou trabalhar, não vou fazer isso nem aquilo outro, eu vou só louvar, servir a Deus. Pronto. Você faz aquilo, mas você não chega para ninguém em ponto dizendo, se você não guardar a terça-feira, você vai para o inferno. Irmão, não quero mais comer carne de porco. Estou pegando esses 2 pontos, que são 2 pontos conhecidos dessa igreja que eu mencionei. Eu estou tentando fazer um paralelo de antigamente para a nossa realidade. O Lutero combateu a igreja católica. Paulo combateu judeus convertidos, ou judeus também, que não se converteram, gentios convertidos. Era muita gente. E hoje a gente tem algumas pessoas aqui que querem dar uma outra realidade para o evangelho que não existe. E eles, se você for pesquisar mais a fundo, eles dizem, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Aí você pega as TJs, Testemunho de Jeová, e dizem que você tem que guardar o nome do Senhor. Porque Jeová é o nome do Senhor, e o fato de você não guardar já mostra que você não tem a sua fé verdadeira, porque a igreja
verdadeira vai guardar o nome do Senhor. Isso é um dos pontos dele, tá? Além de não crer na Trindade, eles não creem, certo? Eles não creem que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo. Eles ainda têm essa questão que eu mencionei agora do nome. Mormons, outro também baseado em escritos do Joseph Smith, que foi o fundador da igreja deles, né? Por que é que eu estou mencionando essas três, irmãos? Porque nós que somos assembleanos, evangélicos, que defendemos uma fé, que até mesmo entre os presbiterianos e batistas, que são os mais seguros com essas questões espirituais, nos aceitam, nós, pegando assembleanos, batistas e presbiterianos, nós não fazemos o que devemos fazer em obra missionária, em visitas, em pregação. Mas esses três que eu falei, eles fazem. Porque o herege, não pensem que eles ficam sentados em casa não, meus amigos. Assim como os judaizantes, na época de Paulo, iam para cima e se infiltravam na igreja para pregar, esses outros de hoje, eles vão bater lá na sua porta, ó. E eles não falam coisa feia não, viu? Eles só vão falar coisas que chamem a sua atenção. E ainda digo mais, das moças aqui, quem é que já viu um mormon feio? É difícil, né? Só vem um bonito. Aí uma irmãzinha vai abrir a porta, ela abre bem ligeirinho para ouvir ele pregando. Viu? Estou falando isso aqui com toda sinceridade, irmãos. Isso pode até não ser uma estratégia deles, mas é uma coincidência. Caras altos, bem parecidos, aí chegam lá, aí tome teologia do Joseph Smith. Inferno na boca desse povo aí? Não tem. Inferno? Inferno para testemunho de Jeová. Morreu, acabou. Certo? Morreu, terminou. Acabou. Só vai ter 144 mil sortudos. É a mega cena celestial. Vamos saber só depois. De bilhões de pessoas que já passaram na humanidade, 144 mil apenas que vão ter esse privilégio. Os adventistas creem no inferno, só que é temporário. Você vai para o inferno, passa um tempinho lá pagando a conta, depois aniquilado. Por que é que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o evangelho tem que ser pregado de forma genuína, completa. A verdade do evangelho tem que ser falada do jeito que Cristo falou. Quem mais falou no inferno foi Cristo, minha gente. Não tem outra pessoa. Ele usou vários termos, abismo, lago de fogo, enxofre, dentre outras expressões que na nossa Bíblia, às vezes a gente vê só a palavra inferno, mas ele usou todas as expressões possíveis para falar desse lugar. Aí vem estas seitas e não falam essa realidade, que se você não estiver na fé genuína, você vai para lá. Então eles pregam um evangelho mentiroso para você, para que você aceite esse evangelho, passe a viver de forma mais tranquila. Por quê? Porque essas denominações, geralmente, elas lhe deixam mais à vontade. É um tipo de evangelho que você consegue viver de forma mais tranquila. Mesmo que eles tenham lá as regrinhas deles e tudo, mas no fim das contas, esse evangelho real que está aqui, se você for tentar vivê-lo, é difícil, irmão. Você vai chorar, porque vai ter dia que você vai querer mentir, que vai ter dia que vai dar uma raiva tão grande em você por qualquer coisa. E quando essa raiva vem, o Espírito Santo diz, você não pode ter essa raiva. Mas você quer ter raiva. E aí você não pode, porque o Espírito Santo diz, você não pode, porque você é meu filho. Nessas outras, o Espírito Santo, ele não está agindo não, irmãos. Porque ele não age onde há o engano. Onde não há o verdadeiro evangelho, o Espírito Santo não fala. A pessoa só nasce de novo quando o evangelho real entra nela. O que pode falar aos corações deles é só um senso comum da moralidade. Só isso. Tem gente que não quer nem saber de Deus, mas ele se sente mal quando é para fazer alguma coisa errada. Se fizer uma oferta para ele que é uma coisa indecente, ele vai se sentir mal. Mas é um se sentir mal da pessoa dele, não é o Espírito Santo. E nós que temos o Espírito Santo, devemos saber que ele nos chama para perto dele, ele quer que nós estejamos perto dele, e ele quer que nós tenhamos um conhecimento pleno do Evangelho. Eu vou ler aqui um texto que me veio agora à mente, Timóteo,
Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo. Timóteo, capítulo 2, eu vou ler aqui, a partir do primeiro mesmo. Ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de nosso Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, certo? Esse conhecimento aqui, para quem gosta de estudar mais e quiser olhar no original, é uma palavra que se chama epignosis. Não é só gnosis. Gnosis é conhecimento. É epignosis. Em outra tradução, a gente vai ver, na Almeida Atualizada, ele vai trazer de forma mais correta, mas quer dizer que venha ao pleno conhecimento da verdade. Não é apenas um conhecimento, é o pleno, é a verdade absoluta de Deus que é revelada na pessoa de Cristo por meio do Espírito Santo. Ele não quer que nós fiquemos no raso, irmãos, e a gente prefere ficar no raso. Sabe por quê? Porque para a gente não estar no raso dá trabalho. Não é trabalho só em viver a palavra, é em buscar a palavra. Ou vocês acham que teriam a Bíblia aqui agora para usar, se pessoas no passado não tivessem se esforçado para trazê-la até nós? Para os irmãos ficarem cientes, não sei se foi mencionado aqui na escola, no século XII, existe um povo, se assim eu posso dizer, que eram os valdenses. Esse povo, irmãos, eles foram muito usados por Deus para começar a reforma também. Embora a reforma seja contada há 504 anos atrás, né, no ano 1500 e pouco, os valdenses, no caso, foi no ano 1100 e pouco, 1117, por aí. Então, o que é que eles faziam? Como eles eram muito perseguidos, cada família ficava responsável por uma porção da Bíblia. Eles tinham que decorar ipsis literis, literalmente, tudo que estava bem igualzinho. Imagina uma família com 10 meninos. Bora, menino, aprende aí logo 30 salmos de uma vez. A gente acha difícil, irmão, mas para nós, hoje é difícil mesmo. Para a gente decorar 2 versículos é dificuldade, porque a gente vive no mundo tecnológico. A gente não lembra mais nem o telefone da mãe, às vezes. Mas esse povo, eles viviam lendo, era o meio de comunicação deles, de aprendizado e tudo. Então, o que é que acontecia? Eles, para onde iam, o pessoal queimava as Bíblias deles, destruíam, aí eles tiveram a ideia, pronto. Vamos separar aqui as famílias e cada uma fica responsável por um livro, e aí eles faziam isso, e assim, aonde eles iam, pode queimar a Bíblia aí, queima. Quem viu aquele filme Livro de Eli? Eu sei que tem gente que assistiu aqui. Livro de Eli. O Livro de Eli... No final do filme, depois de a Bíblia, de terem conseguido pegar a Bíblia, descobre-se que o rapaz lá, o principal, era cego. A Bíblia era toda em braille. Mas ele, logicamente que é um filme, mas só para retratar um pouco. Aí ele chega num lugar, o mundo estava acabado e a esperança era a Bíblia. Olha aí, ó. Um filme que nem é um filme evangélico, mas a história do filme era que a Bíblia era a esperança para a humanidade que tinha sido destruída. Ele chega lá sem a Bíblia e ela estava tudo aqui. E a pessoa perguntou o que é que ele queria. Ele disse assim, eu quero só que você traga muita folha. E ele começou, ficava só deitado falando e a pessoa escrevendo. Então esses valdenses, eles preservaram essa palavra para que nós hoje também tivéssemos ela. E a gente despreza isso porque a gente não dá ênfase a ela, a gente não busca ler para compreender, porque não há sentido, irmãos, eu achar que o meu relacionamento com Deus, ele é unicamente espiritual e, assim, algo meu, só meu. Imagine, irmão, se não tivesse Bíblia. Aí, no começo da história, Cristo tivesse mandado os seus discípulos, os apóstolos, pregarem e fosse dizendo,
digam isso e isso. No mundo oriental, isso até que funciona mais, porque lá eles têm como é que eu posso falar, esse costume de passar para as famílias, né? Tanto é que a cultura judaica, até hoje, depois de anos e anos eles dispersos no mundo, recentemente eles voltaram para Israel com toda a cultura, com toda a fé que eles têm, que eles guardam mesmo. Agora, nós ocidentais, a gente não guarda nada não. Telefone sem fio é aquela brincadeira, tu diz uma coisa que agora, ali ela já chega totalmente diferente. Aí imagina se Deus tivesse feito assim, irmãos. Esse foi o canal de Deus para a gente aprender, para a gente entender. A reforma, ela trouxe essa ênfase, por quê? Porque como esse meio, ele estava aprisionado pela igreja que tinha que disseminá-lo, a igreja tinha que fazer alguma coisa. A igreja, corpo místico, que eu falo, não a igreja dessa terra. E aí Lutero foi usado para quê? Para colocar na mão do povo, assim como Zwinglio, assim como outros. Para vocês terem uma noção, existe uma Bíblia hoje que não tem nenhuma pessoa no mundo que saiba a tradução. A tradução a gente sabe porque é só a gente ler a nossa, mas ninguém sabe mais falar essa língua. É a Bíblia na língua Algonque. Foi um missionário que chegou numa tribo e depois de um tempo nessa tribo ele quis fazer uma versão dessa Bíblia, ele traduziu, mas todas as pessoas que sabiam dessa língua morreram. Então tem a tradução que ninguém sabe ler. Alguém pode dizer, não serve de nada. Não sei, mas eu estou falando daquilo que essa pessoa teve como compreensão da necessidade daquelas pessoas. Mesmo uma tribo pequena, ele quis trazer a verdade escrita, porque ele tinha talvez um entendimento. Eles vão sobreviver, vão passar de geração para geração. Não passaram, porque todos morreram, mas eles, aqueles daquela época, receberam de Deus um grande presente. Uma carta de Deus, irmãos. Uma carta. Olha, eu vejo vídeos, às vezes, desse pessoal que pega a Bíblia em outros países e beija, e abraça. Irmão, dá vergonha de nós, irmãos. Dá muita vergonha. Eu estou falando isso aqui com toda sinceridade. Olha, eu sou uma pessoa difícil, viu, irmãos? Não pensem que eu estou pregando aqui, que eu sou uma pessoa assim, pregador ali. Não, irmãos, eu sou uma pessoa difícil também. Assim como esses outros foram. Assim como Calvino apoiou que matasse um cidadão queimado, irmão, vocês sabiam? E eu gosto de algumas coisas de Calvino, ele apoiou a morte do Miguel Serveto. O John Knox, também da Reforma, foi para a guerra, pegou em armas, apoiou na verdade. O Lutero, irmãos, apoiou que matasse camponeses, apoiou também um caso lá se eu não me engano, foi infidelidade de um príncipe lá que ele conhecia. Aí eu vou desprezá-los completamente? Não. Eu só vou entender que eles eram seres humanos e que Deus usa essas pessoas. Nesses casos, a gente tem que fazer uma avaliação do que Deus fez através da vida deles, mas a gente não pode ser cego. Todos nós somos iguais. Não tem nenhuma pessoa aqui, nessa igreja ou em qualquer outra, que seja digna de ficar sentado e algum irmão chegar pedindo conselhos como se você fosse um super ultra mestre. E tem igreja que é assim. Como se você fosse um profeta, uma pessoa quase que você não consegue nem passar na sua cabeça algum tipo de pecado. Não existe, irmãos. A nossa raiz, ela é pecaminosa. E a gente, enquanto nessa terra, vai viver nessa peleja constante. Voltando aqui para o texto, e eu vou tentar só ser breve. Vou falar só 3 coisas do texto. Eu já falei muitas coisas que estão descritas na carta. Falei um pouco da reforma, de alguns reformadores, para que quando os irmãos forem pesquisar, olhem os dois lados, porque eu já conversei com pessoas católicas, por exemplo, que quiseram me pegar, porque quando se fala em Lutero, por exemplo, como tem coisas ruins que ele fez, eles jogam logo isso na nossa cara, né? Porque tem irmão que é tão cego para essas coisas, ele só quer ver o bom e ainda diz que estão inventando história, quando alguém diz que Lutero apoiou, por exemplo, a morte de camponeses, né? A gente tem que saber a realidade geral das coisas, tá? E
isso não quer dizer que Deus não os tenha usado, porque se nós estamos aqui hoje, nós percebemos que Deus os usou, e muito, né? Nesse texto que eu li no início, eu vou ler só uma pequena parte que diz assim, ó: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele dá 3 pessoas aqui. Ele fala deles mesmos, ele fala dos anjos e ele fala de outras pessoas. Vocês perceberam? Ainda que nós mesmos preguemos outro evangelho, considere-nos anátema. É muita segurança de uma pessoa falar uma coisa dessa, né, irmãos? Você prega uma coisa e diz assim, ó: no dia que eu chegar aqui dizendo qualquer coisa que contraria esse evangelho aqui, pode me amaldiçoar, me entregar a maldição nas mãos de Deus, porque está errado. Ou se algum anjo, o anjo é o da vez, né, irmão? Já faz tempo, ó. O anjo, graças a Deus que a igreja de vocês tem um pastor que gosta de pregar a palavra, porque tem igreja aí, irmão, que a palavra passa longe. Eu acho que o anjo entra e carrega lá para fora e chama os outros tudo para dentro. E aí, essas igrejas, se alguma pessoa tiver uma suposta revelação de um anjo, e esse anjo disser algo para ela, ela acredita na hora, mesmo que contrarie o evangelho. Joseph Smith, que eu mencionei das Testemunhas de Jeová, diz que teve uma revelação. O anjo Moroni e outras coisas lá. É muita coisa, irmãos. Não vale nem a pena mencionar. Ellen White, que é a profetisa lá do Adventismo, para quem não sabe, eles a declaram como o último espírito de profecia que Deus mandou na terra, viu? A moral dela é grande, irmãos. Só para vocês saberem. Mas tudo isso foi revelação que eles receberam. Só que revelações que contrariam a palavra. Então eles sejam considerados anátema. E essa do anjo que eu mencionei, irmãos, ela é a mais complicada que tem. Porque imagine você estar numa oração na sua casa, aí se apresenta um ser celestial e diz uma coisa para você dar uma revelação. Qual é a reação que você vai ter? Você vai acreditar, né, irmãos? Porque se for uma pessoa firmada em Cristo, ele só acredita se tiver em consonância com a palavra de Deus, o que o anjo disser, né? Mas tem gente que está tão ligado só ao anjo, que o anjo fala um monte de coisa errada. E eu estou dizendo que o anjo fala mesmo, irmão, que a Bíblia diz que Satanás se transfigura diante de luz. Ele chega de uma forma que você pensa que é de Deus, mas não é. Então, para hoje, para essa sociedade hoje, para o cristianismo que a gente vive hoje aqui no Brasil principalmente, esse do anjo é o mais fácil de enganar as pessoas, é o mais fácil. Qualquer revelação que você tiver, que você vai achar que é do alto, né? Só porque um ser espiritual apareceu na sua frente, você vai dizer que é uma mensagem de Deus. Então, esses que eu mencionei, Ellen White, Joseph Smith, dentre outros, eles tiveram essa visita angelical. Só que foi um demôniozinho, né? Ou foi o próprio Satanás, ou ele mandou um emissário lá. Porque no mundo espiritual a gente pode definir, irmão. Tem o próprio Satanás, que é o cabeça. Tem aqueles anjos que são mais perturbados. Tem aqueles que são mais inteligentes. Isso a gente vê pelos próprios textos bíblicos, né? Algumas situações. Tem principados e potestades. Então, é um reino organizado, bem dividido no sentido de organização para acabar com a vida das pessoas e enganar. E o engano é uma das características principais do fim, porque Cristo diz isso no capítulo 23, se não me engano, em Mateus, que o engano é uma das principais características do fim e que vão tentar fazer isso com a igreja. Certo? E aí ele diz no outro ponto, ele diz assim: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste. Alguém quem é? Qualquer pessoa. Alguém pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser uma pessoa muito amiga minha, porque a gente às vezes, irmãos, dá muito mais ouvidos a algumas pessoas que são até amigos nossos, do que até o pastor.
porque você tem uma proximidade, que você gosta, porque você vê algum tipo de conduta dela que lhe agrada, e você acha aquela pessoa uma pessoa crente, às vezes nem é tão crente. Dentro aqui, Deus é que sabe, mas você acha. Então, se essa pessoa chegar com uma pregação legal, interessante, e você, olhando para ela, pensa assim, eu acho que essa pessoa, ela está com razão, é uma pessoa decente, correta, aí você vai, como dizem, na onda dela. Aí você vai ser considerado anátema também. E um dos difíceis também, irmãos, que é o primeiro que eu mencionei aqui, é o que ele diz, mas ainda que nós mesmos falemos, preguemos outro evangelho. Irmãos, esse é difícil por quê? Porque cada um de nós que estamos aqui, infelizmente a gente cria dentro de nós um argumento para defender algum ponto de vista bíblico. Existem coisas na Bíblia que elas não têm condição de você distorcer. Não tem condição de você dar outra interpretação. Só que existem outras que dá. O pastor deve pregar muito isso e falar aqui. Como, por exemplo, a vinda de Cristo. A gente acredita que Cristo vai vir antes da grande tribulação. Tem muito irmão que crê que vai vir no meio da grande tribulação. E tem irmãos que creem que vai vir depois da grande tribulação. Tem problema em crer diferente nesse ponto? Não, isso não vai alterar em nada a sua salvação. Certo? Mas a gente tem uma mania, muitas vezes, de fazer isso com quase tudo. E o problema não é só fazer, é você não procurar nem entender, biblicamente, o que você defende. Então, o lema da reforma, o que os reformadores fizeram, foi o quê? Tudo que vocês forem fazer, façam pelo crivo da palavra de Deus. Acabou. Ainda assim, eles que foram pessoas que brigaram por isso, lutaram contra a Igreja Católica e outras coisas, para a gente ter essa compreensão, o próprio Lutero, por exemplo, acreditava que se não está escrito na lei, então pode fazer. Ele está certo, irmãos? Por exemplo, Lutero diz assim, se não tem escrito na Bíblia que diz que não pode fazer, você vai poder fazer, porque não está dizendo que não pode. Então, como não tem dizendo na Bíblia que não pode fumar, você pode. Isso era a compreensão de Lutero, certo? Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Tanto é que ele bebia uma cervejinha, para quem não sabe, tá, irmãos? E eu estou falando a realidade para a gente não ficar com essa concepção celestial dele, porque ele era um ser humano também. Charles Spurgeon, quem já ouviu falar? Alguém? Fumava charuto, certo? Na internet, só o que tem é frases bíblicas dele, e muito bonitas, mas ele tinha esse problema. Então, vejam que mesmo eles dando ênfase à escritura, ao pensamento de que você tem que passar tudo pelo crivo bíblico, você ainda pode incorrer em um erro. Imagina se você não lê, irmãos. Se a gente ficar só no eu senti, eu pensei, eu acho, a gente vai errar todas. Por quê? Porque essas três coisas que eu mencionei, elas vão passar por nós, pelo nosso ego, nossa vontade. E aí a gente vai fazer o quê? Dar um jeitinho, igual os judaizantes faziam, os judeus faziam, e deixá-la bem igualzinha com a nossa vontade. Essa é a realidade. Eu já estou finalizando, irmãos. Acho que até passei um pouco aqui da hora, né, irmão? Engraçado, eu não ia pregar bem dessa maneira, mas Deus ele vai direcionando e a gente vai falando conforme a vontade dele. Mas o que eu quero chamar a atenção aos irmãos, dentre todos os pontos que a gente mencionou aqui e as criancinhas vieram colocar aqui em cima, nós sabemos que somente pela fé nós conseguimos crer. Somente pela graça, não é uma coisa que a gente mereça de jeito algum. Tem gente que acha que merece demais a salvação. Por quê? Porque ele não bebe, não fuma, não vai para a festa. A compreensão de algumas pessoas do mundo é essa. Eu não bebo, eu não fumo, não vou para a festa. Eu não faço nada de errado. Mas dentro de você tem quase um demônio. Certo? E aí você precisa dessa graça e crer
com essa fé para você se libertar dessa desgraça. E ainda nem se livra muito não, porque o Lutero disse que pensava que tinha matado o desgraçado do velho homem nas águas do batismo, mas ele estava muito era vivo, sabia nadar. Então, a gente tem que todo dia pedir a Deus para mortificar esse infeliz. Eu vou trazer só uma analogia aqui do apóstolo Paulo, que eu acho muito interessante, eu acho interessante os irmãos saberem. O apóstolo Paulo ele usava filosofia para pregar, irmãos. Quando ele chegava num ambiente que tinha muita gente inteligente, aí ele usava até filosofia para chamar a atenção das pessoas, né? Aí ele cita na carta aos Romanos uma expressão assim, ó: quem me livrará do corpo desta morte? Alguém lembra dessa expressão? As pessoas não entendem muito bem. Ele está pegando uma coisa que acontecia no passado. Existiam uns piratas mesmo, chamados etruscos. Era um povo chamado etruscos. Se alguma pessoa lá matasse alguém de forma indevida, eles pegavam aquela pessoa, o assassino, e pegavam o cadáver, e a sentença de morte da pessoa que matou de forma errada era amarrar o cadáver rente com ele, testa com testa, nariz com nariz, boca com boca, amarrava ele todinho. Aquele corpo, entrando ali num estado de putrefação, apodrecia em cima dele e ele morria depois. Paulo faz a alusão disso ao velho homem que está em nós. A gente vive com esse peso, essa desgraça, mas a graça de Deus é que nos sustenta. Então, por isso que ele dá ênfase ao sola gratia. Porque só a graça de Deus pode nos livrar. Se tu tentar lutar, tu não vai conseguir. A gente está amarrado. Os nossos braços, a nossa força não consegue. Somente Cristo, enquanto outros botam aí esperança em outras pessoas, em santos, que dizem ser santos e outras coisas mais, nós sabemos que só Cristo salva. Vocês já escutaram isso 1 trilhão de vezes, mas tem que ser dito que só Ele salva. E acabou a história. Deus é exclusivista, irmãos. Deus, Ele quer que seja desse jeito e acabou a história. Ah, mas eu não acredito que tem que ser assim. Tem porque Deus quer. Só é Ele, pronto. Qual era o problema de muitos outros povos com os cristãos? Porque só tinha um Deus. Enquanto eles tinham bilhões, milhões de deuses lá, um Deus para cada coisa, a gente tinha só um para tudo. E eles não aceitavam isso de jeito nenhum. Tinha o Deus da ferida no pé, tinha o Deus de arranjar casamento. E hoje tem quase do mesmo jeito. Só não chama, eles não chamam de Deus, mas santo até para cachorro tem. O princípio é o mesmo. Sola Escritura foi o que eu mais falei, né? Estou falando aqui o quarto agora. Essa é indispensável. E soli Deo glória, que é somente a Ele seja a glória. A nossa vida, irmãos, tem que se voltar com uma maneira de glorificar a Deus. Ah, irmão, mas eu não consigo porque eu passo muito problema lá em casa, porque eu sou assim. Irmão, todos nós passamos todos os tipos de problemas. A gente desanima na fé. Tem hora, o crente mais sincero, tem hora que ele chora, ele ora, ele diz assim: Senhor, eu não sou digno, eu não sou nada, Senhor, não posso nem estar aqui orando, Senhor. Eu não tenho, mas se você entende isso desse jeito, que você não é nada, mas que Ele é tudo, e você der a glória a Ele que é devida, Ele vai vir sobre você, levantar e lhe ajudar na caminhada. Tem pessoas que podem ter uma facilidade maior para conseguir vencer as agruras, as tribulações da vida. Tem pessoas que têm uma facilidade maior. Mas não queira fazer uma competição entre você e ela, porque existirão coisas que você vai conseguir fazer que ela não vai conseguir. Aquele irmão que você admira, que você acha que não peca, que não faz quase nada de errado, tem coisa que você não faz, que você se limita, que ele luta para não fazer. Que ele tem muito mais dificuldade em se limitar, em se prender em fazer. Aí você tem que olhar para Deus e dizer: Senhor, a Ti toda a glória. Porque eu jamais conseguiria e jamais conseguirei fazer alguma coisa de mim mesmo. Amém? Irmãos, queria agradecer a todos pela atenção.
Eu acho interessante quando a igreja fica em silêncio, porque a gente sabe que está sendo ouvido, que está sendo pregado. Amém? Agradeço bastante a irmã Quelita, o pastor também que ouvirá depois, o irmão Eliseu. E a recepção, de forma geral, a gente chega em algumas igrejas, às vezes, irmão, não é falando mal, tá? Mas tem igreja que você entra e sai, parece que não chegou ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, mas você entende que, na fé, a própria palavra, ela indica que você tem que tratar os da fé, né, recebê-los de uma forma diferenciada. O próprio apóstolo escreve isso nas cartas direto. Então, parabéns até para os irmãos aqui pela maneira que nos trataram, tá bem? Então, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.